Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Dando continuidade ao estudo do livro Boa Nova, hoje vamos para o capítulo de número 6, Fidelidade a Deus. E Humberto de Campos então vai dizer o seguinte: depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão que, pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo dos seus companheiros diretos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara sós e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Muitas vezes, sabe, amigos e amigas, essas coisas acontecem mesmo, né? A gente acha que vai ser tudo muito fácil, né? E, na verdade, não é assim tão fácil. Estabelecer um ritmo de trabalho no campo da espiritualidade exige muito daquele que quer seguir esse caminho. Porque ele não está acostumado, sabe? Ele não tem a dinâmica ainda relacionada a esse trabalho, que é um trabalho que exige muitas coisas, muitas adequações, sabe? Muitas modificações. Por isso que muitas vezes o companheiro ou a companheira que chega ao movimento do Evangelho, que chega ao trabalho do Cristo, às vezes desanima. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a consciência e a fidelidade recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Interessante isso que Jesus coloca. Jesus ele é muito humilde, né? Então ele fala assim, desde o nosso primeiro dia o Pai já nos amava. Ele se coloca aí também. Mesmo a distância enorme que existe entre nós e ele. Mas ele diz, olha, desde o primeiro dia o Pai nos amava e você acha que ele vai nos deixar? Isso é para a gente pensar muito, sabe, meus amigos? Enquanto a gente viver nesse mundo só atendendo as demandas aqui do mundo físico, essas coisas não serão do nosso entendimento e muito menos das nossas guaridas pessoais. Vamos entender isso, né? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais, receosos, ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento?
qual o preço que o mundo reclama do gozador e do mentiroso? Ao clarão alvacente da luz? Como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número das suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador da sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito da sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige do que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Então é isso, nós não pensamos, naquilo que o mundo nos cobra para que a gente sinta o prazer que quer sentir. Uma viagem, um jantar no restaurante chique, roupas, sapatos. Isso não custa caro, não custa muito trabalho para conseguir o dinheiro, isso honestamente, E se for desonesto, custa depois o pagamento dessas infelicidades, dentro da lei de Deus. Então o mundo nos cobra muito. E a gente muitas vezes não faz esse pensamento. Se o mundo nos cobra tanto, então Deus não vai pedir que a gente tenha uma fidelidade a Ele. E essa fidelidade, ela vai acontecendo gradativamente, à medida que nós vamos crescendo e entendendo. Meu irmão, minha irmã, quando a gente entra no fluxo energético do universo, a nossa vida começa a modificar muito. E o que era um prazer aqui do mundo, caríssimo, passa a ser uma coisa descartável. E nós começamos a buscar outro tipo de compensação espiritual. É isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio modificar o mundo para que o mundo entrasse no fluxo energético do universo, onde pairam as bênçãos divinas. E é para lá que nós vamos. Vamos o mais rápido possível. Bom, as interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte aberto sobre as águas, por entre deslumbramentos da luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nestes termos: Mestre, tenho um amigo da cidade de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Eu devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo, doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago,
Nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. E às vezes a gente busca Deus só para nos dar benefícios. Mas na verdade, como disse Jesus, Ele está nos educando e nos aperfeiçoando. Porque nosso caminho é a perfeição. Ele nos criou para isso. Então, se Ele ficar dando benesses para a gente, aqui na nosso pouco entendimento do que seja benefícios reais, então Ele estará nos guardando por aqui. Ou seja, fica por aí vocês, que eu não quero vocês aqui não. Mas pelo contrário, Ele quer a gente. E como Ele nos quer, Ele nos educa e nos aperfeiçoa. Mesmo que para isso a gente se sinta contrariado. Não é Ele que vai nos contrariar. Nós é que vamos nos sentir contrariados, porque não é bem aquilo que a gente quer por hora, porque a gente não tem uma visão de profundidade. A nossa visão espiritual, gente, é bidirecional ainda. Como a visão de certos dos animais, é bidirecional. A visão tridimensional espiritual ainda está para acontecer. No dia que ela começa a acontecer na pessoa, ela começa a modificar completamente seu padrão. Mas para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esforçar para que isso aconteça. Eu tenho que fazer esse movimento, né, de esforço para que a minha visão tridimensional espiritual passe a acontecer. Nesse íntere, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? E Jesus responde, que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai, que trabalha sem cessar no labor da grande família? Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, trato de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração, fiel a seu Pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama
e segue com atenção. Meu amigo, minha amiga, que texto lindo, que fala maravilhosa de Jesus, que estímulo que ele nos dá. Então, se nós pensarmos bem em tudo isso, nós estaremos sempre trabalhando para Deus, na implantação do reino dele aqui. E você é convidada assim como eu. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos do Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Então Jesus fala, olha, acima de todas as coisas é preciso ser fiel a Deus. E Deus, às vezes, ele nos dá um caminho que não é o que a gente queria. E ele dialoga conosco dentro daquilo que a gente quer fazer. Então, você quer fazer uma coisa, mas você vê um empecilho, um obstáculo muito grande, quase que intransponível. Então, você tem que entender que não é o caminho que ele quer para você agora. E não é porque ele não te ama, pelo contrário, porque ele te ama muito. Ele quer que você siga o caminho correto, aquele que vai te levar aonde você precisa ir naquele exato momento da sua evolução. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André ainda perguntou: Mestre, nestes últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar com os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? É uma pergunta bem interessante, né? Pessoas às vezes estão com alguma enfermidade e acham que não podem fazer nada, não pode fazer bem nenhum. Então Jesus vai dizer para ele: ouve, replicou o Senhor, com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Coisa interessante, né, meu amigo? Se você estiver totalmente privado, ele fala paciência e coragem. É isso que falta muitas vezes aos enfermos. Paciência e coragem. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelos ensinamentos divinos. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis, através de todas as vicissitudes da natureza, e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Está aí, meu amigo, minha amiga,
recomendações valiosíssimas do Senhor Jesus ante as dúvidas dos apóstolos. Somos apóstolos do Cristo? Então vamos aproveitar essas informações para que a gente cresça, né? Para que a gente amadureça nesse momento sublime que estamos vivendo, que é de buscarmos Jesus. Muito obrigado, muita paz.